Então, continuando, a gente, né, meio que interrompeu ali, pessoal, porque por causa do slide. Então, vamos continuando aqui. Então, é legal que você entende isso. Você vai fazer uma etnografia. Você vai pensar como é que são as características étnicas daquele local. Como é o povo, como ele se comunica, quais são os seus símbolos, quais são os seus valores, né? Quais são as suas origens. Então, tudo isso aí é o papel da etnografia. E aí, você vai ver isso, a situação de anomia. Como o indivíduo não se encaixa, o Estado não é capaz, nem a cultura, de abraçar esse indivíduo, de vários países, de várias etnias, Então, esse indivíduo que não se encaixa, aí ele descamba para a criminalidade. Então, a forma de entender isso aí é fazendo essa pesquisa qualitativa. Ou seja, aquilo que foi interessante para mim, eu dou valor. Então, olha só, a Escola de Chicago vai valorizar essa pesquisa qualitativa, valorizando a ideia da estatística. É aquelas questionamentos que a gente já fez, o questionário, da entrevista, né? De responder pontos positivos e pontos contra, tá? O caminho possível nessa situação é a estatística e o estudo de caso. Ou seja, levantar as características de cada local e estudar de maneira particular aquilo ali. Então você vai ter um local que você tem uma predominância de um determinado tipo de população. Então você tem que estudar aquilo ali particularmente em relação aos outros. Só que depois, então a gente vai ter o universo da micro, sociologia e depois da macro, tá? Então a seção dos métodos e utilização de outras áreas, como a fenomenologia sociológica e a etnometodologia, ou seja, essa valorização da etnografia. E a Escola de Chicago, as ideias e os conceitos principais. A cidade tem uma ordem moral. Então, a organização cultural da cidade, a partir desses vários contatos, a partir dessas várias etnias. E a noção de regiões morais é uma noção criada aqui, ou mundos sociais. Então, a existência de vários pequenos mundos que se tocam, mas não se interpenetram. Então, assim, você tem um grupo ligado a uma etnia, vou dizer assim, em relação. Você tem uma etnia em relação, vamos dizer assim, aos negros num determinado local. Aí você vai ter uma etnia ligada aos europeus no outro, tá? Então, você não vai ter essa comunicação. É mais ou menos o que a gente tem aqui em relação à praia e à favela, né? O asfalto e a favela. Então, são pequenos mundos, mas eles não se interpenetram. Os valores são diferentes, as características são diferentes. Tá? Então, onde tem negro, só tem negro. Onde tem europeu, só tem europeu. Onde tem irlandês, só tem irlandês. Então, acaba vivendo assim. Ideias aí como a cidade como ordem espacial, ou um conceito que eu quero que você tenha muita atenção, que é o de ecologia humana. Ó, a luta pela soberania da cidade se inspira na ideia da vida social da evolução. Então, a competição como forma básica de coexistência. Então, você entender que o espaço sociologicamente está sendo disputado a partir dessa ideia, não a partir dessa ideia, mas como se fosse a evolução no mais adaptado, do que está melhor no sistema. Então, a ecologia das plantas para os estudos urbanos. Então, assim, você tem na ecologia muitos conceitos que são fundamentais para você entender a relação entre o ser vivo e o ambiente, né? Então você tem as plantas interagem entre si, os animais, tal coisa. A mesma coisa vai acontecer, não a mesma, mas eles vão aplicar essa ideia de uma ecologia humana, como se a sociedade fosse um ambiente humano. Então, não é meio ambiente, aqui vai ser um meio ambiente também. Só que qual vai ser a diferença? A diferença vai ser o seguinte, que a gente vai tentar compreender como se aplicam esses conceitos da natureza aqui na sociedade. Então, as ideias de competição, sucessão e simbiose, de ajuda mútua. Então, esses mesmos sentidos vão ser utilizados aqui na nossa visão social. Então, a Escola de Chicago vai trazer essas ideias como a cidade como uma ordem espacial, ou a ideia da ecologia humana.
Então você tem uma divisão aí, ó, de zonas, né? Zona 1, 2, 3. E o que acontece nessas zonas? Quem tem a influência? Ó, as famílias que comandam, né? Casas de apartamentos, seria a área Bright. Eu vou mostrar já já. Então você pega a cidade e separa em zonas. E essa separação vai fazer com que você entenda a micro, né? Aquele mosaico individual de cada um. É a escola de Chicago, então. A cidade como ordem espacial, ou seja, loop, ou a community area, então é uma área que tem características específicas. Zona de transição, as Badlands e Slums, então, ou seja, lá os imigrantes, ou seja, o gueto, o Little Sicily, o Greektown, Chinatown, ou seja, os imigrantes, né? Quem vem da Itália, quem vem da Grécia, quem vem da China, então considerados aí as zonas de transição. E os artistas, né? Que geralmente são mais dependentes. A zona 3 dos trabalhadores, né? Trabalhadores fabris, lojistas, zonas de estabelecimento das segundas gerações, os que já são filhos dessa zona de transição. Então, o imigrante veio, né, seja do seu país, seja da sua região, se fixou e aquele seu filho já foi entrar no mercado, já escapou do slum. E o Zona 4, Promised Land, então, onde você tem os hotéis, os apartamentos, né, a área mais promissora, a Bright, né, Bright Lights, né, ou seja, a área mais desenvolvida. Então, seria essas divisões. Então, cada divisão dessa tem uma característica específica, tem uma forma de atuação, tá? E os métodos, então, a observação dos fenômenos no ambiente natural, mostrando então a cidade como o próprio laboratório, entrevistas informais, inquéritos, documentos pessoais, fotos, né, certidões e histórias de vida como maneiras de compreender a etnografia da região, né, a história da região e as etnografias eminentemente qualitativas. Então aí são as características básicas da escola de Chicago, onde você vai entender essa preocupação maior com crime e patologia. E aí a gente finaliza aqui então pensando como é que a gente pode contribuir dessa forma ao estudo da microsociologia. Então, só para a gente fechar, resumindo tudo, a Escola de Chicago foi um processo de mais de 100 anos de estudo, onde você tem a compreensão de várias características urbanas e como elas afetam a sociedade. Beleza? Então é isso aí. Depois a gente continua e a gente se vê até bem breve.